Beleza, salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos de volta novamente. Para quem não me conhece, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Daniel, sou o criador desse canal aqui e eu tenho publicado conteúdos com o propósito de ajudar iniciantes na área de TI. Eu converso aqui, eu falo aqui sobre carreira, infraestrutura, desenvolvimento de software, enfim. E recentemente eu publiquei uma série de vídeos onde eu ensino você a montar um servidor Linux, tá? Com aplicação web. E hoje, domingo, hoje dia 21 de junho, né? Domingão, são 18h15 agora. Depois do último vídeo que eu publiquei, eu tive alguns insights e um deles é sobre como você se organizar nos seus estudos. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no nosso querido amigo ChatGPT, né, ou Copilot, para ser mais específico, e pedi para ele montar um plano de estudos de 30 dias Linux para a área de TI, tá certo? Revisei e aprovei. Não é só jogar e pedir para ele fazer. Você tem que ter o contexto de tudo, e é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Fica até o final, porque tem coisa legal aqui para nós. Bora lá, vamos começar. Já vou deixar a tela do meu computador aqui. Maravilha, já estou aqui com o nosso plano de estudos. Sabe que eu não trabalho aqui com transições, efeitos especiais. O conteúdo aqui é simples e direto. São vídeos teoricamente longos, mas se a proposta é ensinar e ajudar, então vamos lá. Então estou com esse documento PDF aqui. E aí, como é que ficou organizado, tá bom? Antes de mais nada, é necessário que você precisa ter disciplina, tá certo? Aqui é só uma estrutura organizacional para você. E, antes de mais nada também, é necessário saber que você não precisa ficar horas e horas, né, na frente do computador consumindo conteúdo. Você tem que reservar ali, né, fazer mais ou menos 20% do tempo estudando, né, 80% praticando, tá bom? E aí vai testando coisas básicas, coisas simples mesmo, nada de muito avançado. A proposta é fundamentar aqui a base para que você possa ir avançando e expandindo o seu conhecimento, tá certo? Deixa eu só limpar meu óculos aqui. Bom, vamos lá. Na primeira semana, você vai começar com os fundamentos essenciais para que você tenha familiaridade, principalmente com o terminal, pois a maior parte do tempo você vai trabalhar com ele, tá bom? Então, dominar terminal e arquivos e permissões de processo. Deixa eu ativar aqui meu ponteiro para ficar melhor, né, para a gente entender, né, para você ver para onde que eu estou apontando. Então, dominar o terminal, arquivos, permissões e processos, né? Então, você vai aí, deixa eu ampliar, né, para ficar melhor, pronto. Introdução à navegação. Então, os comandos básicos, né? ls para listar, cd para poder mudar de diretório, pwd para você saber o diretório que você está, mkdir para você criar os diretórios, rm para você remover. Tem que ter cuidado com ele aqui, tá? O comando errado aí você pode remover aí um arquivo de configuração, enfim, tá? CP para copiar e MV para mover ou renomear, tá certo? Você pode usar para ambos aí. Você vai entender as estruturas, né, dos diretórios Linux, pelo menos o básico no etc, que é ali o alvo principal de quem promove um tipo de ataque, é por isso que ele precisa estar protegido, né? O diretório var, diretório home, diretório user, por exemplo, e o conceito de superusuários e sudo. E um ponto importante, porque aqui é basicamente distribuições Linux baseadas no Ubuntu, por exemplo, que se você for trabalhar com o Debian, você não vai precisar disso. Porém, você tem que ter um cuidado redobrado, tá certo? Então, basicamente isso, tá? Fica tranquilo que eu vou dizer como é que você vai fazer para poder usar tudo isso aqui. Vamos lá, vamos seguindo. E aí, nos dias 3 e 4, você vai começar com a manipulação de arquivos e as permissões. Quando a gente está falando de Linux, tudo é permissão. É diferente do Windows, por exemplo, que você baixa um programa, dá 2 cliques, começa a executar e pronto. O básico, quando você está falando de rede corporativa, você tem algumas limitações, mas também existe um controle de permissão, mas não é tão granular, digamos assim, como em ambientes Linux. E não, você não vai deixar de usar um porque o outro é melhor. Você tem que ter pelo menos noção de um e um bom conhecimento do outro, beleza? Então, permissões Linux. Comando chmod para mudar o módulo das permissões. O chow ou chhow, eu não sei, quem me acompanha sabe que o meu inglês aqui é de sobrevivência, não é dos melhores, mas para você transferir a propriedade. E unmask, tá certo?
Aprender sobre links simbólicos e hard links, né? Quando você tem um comando que fica em um determinado local, você pode criar um link para um outro local e executar esse comando diretamente. Eu não vou entrar em muitos detalhes, senão esse vídeo vai ficar mais longo do que o normal. Mas basicamente são esses comandos quando você está falando aqui de permissões. E você sempre vai precisar de um editor, né? Um editor de configuração, editor de texto normal, né? Para poder editar as configurações do ambiente. Então, o Nano ou o Vim. Eu uso os dois, mas eu gosto muito mais do Vim. Ele é mais difícil, isso é verdade, mas não significa que você não possa aprender. Beleza? Fechou? Então, nos dias 3 e 4, você já começa a fazer isso aqui. Aí você pode pensar, mas é muita coisa. Não, não é. Isso aqui é uma rota que você vai seguindo quando você termina de fazer uma instalação, por exemplo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Perfeito. Daí, em seguida, você vai começar a monitorar processos e serviços. Você tem lá o gerenciador de processos do Windows, né, para você saber o que está consumindo muita memória. Aqui não é diferente. Então, você pode usar lá o PS, né, o top, o HTOP. A diferença de um para o outro é que você você consegue visualizar graficamente, mas você consegue observar o que está consumindo mais ou aonde, né? Então, mais ou menos isso é a única diferença. Se eu não me engano, acho que o HTOP ele não vem instalado por padrão, é só instalar. O comando kill, que é para você matar processos que estejam travados, sim, isso acontece. Então você pode aprender a usar ele também, não é difícil, é só ter cuidado. E o nice, tá certo? Beleza, já disse, não vou entrar em detalhes de cada um aqui, porque senão a coisa fica enorme aí, né? O vídeo vai ficar extremamente longo. E aí o gerenciamento dos serviços com o System CTL, né? Que é uma ferramenta onde você monitora todos os serviços em execução. Você pode verificar o status, fazer inicialização, reinicialização, interrupção. Então, basicamente, você vai operar com este comando aqui, esta ferramenta. Beleza? Seguindo, aí você tem lá, no dia 6, você vai começar a trabalhar com pacotes e repositórios. Normalmente, a gente trabalha com o Debian Ubuntu, então você vai fazer essa administração, esse gerenciamento com um apt. E aqui um adendo, né? Escolha uma distribuição para você aprimorar. Depois você pode ir para outras, para você não ter que ficar estudando tudo de uma vez só. Mas você entendendo como é que funciona o gerenciamento de pacotes e a estrutura de arquivos, você já tem meio caminho andado. Tá? Então, se você for trabalhar com distribuições da Red Hat ou CentOS, que, se eu não me engano, vou até dar uma olhada nisso, acho que ele foi descontinuado, né? Ou Rock Linux, você tem lá o DNF. Ambos têm a mesma função, a diferença é que são sistemas, distribuições diferentes, né? E aí você tem o Snap e o Flatpak. Eu nunca usei esse Flatpak, eu já usei o apt, o DNF e o Snap, tá? Vamos lá. No dia 7, aí você já começa a implementar o seu primeiro projeto, né? Um projeto da semana. Então você pode criar um ambiente Linux completo usando uma VM, o próprio VirtualBox. Galera, seguinte, se você estiver começando, não inventa moda não. Ah, eu vou ativar o Hyper-V. Ah, eu vou baixar o VMware Workstation. Pega o VirtualBox. Você vai aprender os fundamentos básicos que você precisa para um ambiente de virtualização. Quando você pegar um ambiente de virtualização, né, um hypervisor mais avançado, você já vai ter pelo menos os seus fundamentos. Não salte etapas na fase de aprendizado. Eu, por exemplo, consegui implementar um Proxmox na empresa que eu trabalho, sem nunca ter trabalhado com ele. Porém, os fundamentos disso aqui que agora eu estou compartilhando com vocês, me ajudou muito a operar esse sistema. Tá bom? Eu sei tudo dele? Não. É para isso que existe a pesquisa. Beleza? Essa dica é valiosíssima e vale um like aqui, tá? Nunca pedi isso, mas eu vou começar agora a falar sobre isso aqui também. Então você vai lá e monta o seu projeto da semana. Basicamente é você baixar e instalar uma VM, que é fácil, mas se você não souber, pode mandar aqui nos comentários que comigo não tem essa. Não existe pergunta idiota, tá certo? Beleza. Então, você vai lá e instala o Ubuntu Server, ok? Começa a configurar os usuários, as permissões, alguns serviços básicos e principalmente documente toda a sua jornada. Pega lá o Notion, vê aquela rota de comandos que você executou, anota, tá certo? Para quando você precisar consultar novamente, não ter que fazer uma pesquisa, né? Pesquisar tudo de novo. Vai lá e olha o que você fez, beleza? Vamos lá. Aí
Saímos da primeira semana, já entrando na segunda semana. É claro que vão acontecer várias coisas pelo meio do caminho, pessoal. Porém, faça o máximo para não desistir, tá certo? Quando você para ali 1, 2, 3 vezes, já começa a esfriar o motor. Eu sei, é difícil. Se fosse fácil, todo mundo conseguia. E se você está aqui, é porque eu acredito no seu potencial e sim você vai conseguir. O caminho ele não é fácil. A gente sabe disso e todo dia você tem aí desafios diários. E você está aqui para poder vencer esses desafios. Bem motivacional mesmo, mas essa é a realidade. Então vamos lá, a meta aqui é você entender, né, redes e automatizar tarefas. E quando eu falo entender, eu estou falando de básico mesmo. Muito problema que você vai ter aí no ambiente que você trabalha, se você já atua ou se você pretende iniciar, são problemas básicos. Eu posso falar aqui, mencionar na empresa, a gente estava configurando um switch, de repente parou de funcionar. E todo mundo ficou sem entender, eu também fiquei sem entender o motivo, e quando eu olhei no LED que fica ali piscando o link, ele parou simplesmente de funcionar. Então, eu chutei e realmente foi o que tinha acontecido. Alguém puxou, né, o cabo de rede do outro switch. Na verdade, não puxou. O analista foi lá e desativou aquela porta porque ele precisava verificar alguma coisa. Então não foi nada de absurdo, né? Interrompeu o serviço e não foi algo que parecia ser algo assim de outro planeta, foi apenas a questão de operação e desativou a porta lá. E assim, é uma coisa bem básica, mas ninguém entendeu. E eu simplesmente chutei, imaginei que fosse isso e foi isso que aconteceu. Então, fundamentos de rede, você vai aprender os comandos como, por exemplo, o IPA, tá bom? Deixa eu aumentar aqui para melhorar a visualização, tá? O IPA para você listar todas as interfaces que estão disponíveis no seu sistema, o IPR, o ping. Todo mundo começa com ping, para saber como é que está a conectividade da rede. Se você está conseguindo se comunicar com um servidor, se está conseguindo se comunicar com um roteador, todo mundo começa por aqui. Você tem um SS, combinado com alguns parâmetros, você consegue escutar, né, listar todo mundo, todos os serviços de redes que está sendo monitorado. Uso e muito, e com certeza você vai usar também. E tem um NetStat que não se usa mais, mas se você instalar um pacote de ferramentas, você vai conseguir usar ele porque ele era disponível nas distribuições anteriores. Mas eu prefiro que você use o próprio SS. Inclusive eu falei dele também, dei exemplo dele prático no curso Servidores Linux na Prática, que eu vou lhe mostrar no final como é que você vai ter acesso a ele e é tudo de graça mesmo, tá bom? Entender os conceitos de DNS, DHCP, Gateway, máscara. O DNS, você não vai usar logo ele de cara porque depende de algumas coisas ali na própria rede, mas é bom você entender o seu funcionamento. Basicamente ele vai pegar o endereço do servidor e vai transformar em um nome. É basicamente isso. Tá? DHCP, que é a ferramenta que distribui os endereços na rede, o próprio Gateway, que é responsável para você navegar na internet, a máscara de subrede, enfim, o básico, tá bom? Seguindo logo abaixo, nos dias 10 e 11, você já vai começar a trabalhar com Shell Script. E o que acontece? Na última aula que eu gravei, foi na segunda passada, eu dei a dica aqui de uma referência bibliográfica, um livro, que inclusive eu li e observei na própria gravação que ele já foi atualizado e começa a trabalhar ali com Python. Mas a gente não está falando da linguagem de programação, está falando da lógica na construção de algoritmos eficazes, robustos e que realmente executem as tarefas. Todo mundo hoje está tendo olhos aí para o próprio Python. Eu mesmo não sou muito adepto dessa linguagem, mas eu estou tendo que aprender. Inclusive o projeto que eu trabalho atualmente, na área de visão computacional, eu estou usando essa linguagem, tá bom? É legal, mas eu prefiro outras tecnologias. Mas é o que tem, então vamos trabalhar com ela. Porém, trabalhei muito tempo com essa linguagem, Shell Script, e a grande vantagem dela é que ela já é nativa, você não precisa instalar nada, você vai usar a própria estrutura que ela oferece. Então, com algumas linhas, você já consegue executar tarefas sem essas estruturas que está aqui disponível, como, por exemplo, aqui, variáveis, loops, condicionais, e é interessante que você aprenda sobre isso também. É obrigatório? Não necessariamente, mas se você quiser se destacar no mercado, e digo mais, você pode pesquisar por vagas aí, DevOps, Cloud, por exemplo, administração de sistema Linux. A maioria delas, fala sobre automação, os pipelines, CI/CD. Então você precisa aprender a criar esses scripts. E eu recomendo que você aprenda também. Então dá uma olhada no vídeo anterior,
Veja o que eu falei sobre essa referência, vai estudando devagarzinho, porque se você aprender isso aqui, você já está muito à frente de vários outros aí que também está começando, beleza? E aí com o Shell Script, você vai conseguir lá escrever scripts de backup, tá bom? Análise de logs, você pode escrever scripts para ele coletar logs lá na pasta var log, por exemplo, e automatizar tarefas, tá certo? E aí você pode criar o seu primeiro script real. Nada de muito rebuscado e avançado, coisa básica, 3, 4 linhas, você já consegue executar bons scripts aí também, fechou? Seguindo mais adiante, a gente começa a falar sobre logs e monitoramentos. E hoje, pessoal, antes você tinha que analisar várias linhas para entender o que foi que aconteceu. Hoje eu uso as inteligências artificiais, tá? É o que tem, é o que você vai fazer também. Na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, está em plena evidência. Então, para você varrer falhas, pega lá o log e dá uma analisada na inteligência artificial, mas com cautela, tá bom? Porque a gente corre risco de vazamentos. E quando a gente está falando de infraestruturas, a gente fala de vazamento, a gente tem que ter cuidado para não vazar alguma informação sensível. Então, muito cuidado. Mas é interessante que você entenda como é que funcionam os logs e como monitorar uma estrutura como essa. Então, basicamente, os logs eles ficam nessa estrutura, que é o var log, né? /var /log, tá? E você tem também uma ferramenta que é o Journal CTL. Eu estou, digamos, ali no nível intermediário com essa ferramenta, mas até onde eu usei, ele é muito robusto, muito mais preciso. Você tem mais informações mais precisas com eles também, tá? Então é interessante que você entenda essa estrutura e a ferramenta Journal CTL. Fechou? Vamos lá. E aí, logs de serviços e troubleshooting, né? Que é troubleshooting, olha o inglês aí de sobrevivência, que é basicamente resolução de problemas, tá? Um problema que eu tive num sistema crítico, né, de servidores, o setor extremamente crítico e sensível, porque tudo passa por esse setor, foi um kernel panic, que é basicamente uma tela azul, né? E isso aconteceu em produção e a gente teve que atuar rapidamente para que fosse resolvido. Bom, depois que reiniciava, o sistema restabelecia, mas se ele reiniciava, ele entrava nesse modo de novo. Então, para corrigir isso aqui, foi necessário entrar no Grub e setar o kernel que estava sem problemas. E para isso é necessário que você entenda como é que funciona o sistema de inicialização de um sistema Linux, tá certo? Isso é um problema crítico, inclusive está no meu portfólio. Isso que aconteceu aqui, eu recomendo que você faça o portfólio também. De repente eu posso mostrar como é que faz para você criar o seu. Porque mais importante do que um currículo é o seu portfólio. Beleza? Seguindo mais adiante, firewall e segurança básica. Aí você pode usar o próprio UFW, falei sobre ele, dei algumas demonstrações na série de vídeos, o curso de servidores Linux na prática, ou o Firewall D, tá certo? Atualmente vem tudo bloqueado, então você começa a adicionar as entradas e vai liberando o que você precisa e o que é necessário. Ele é bem robusto também, é fácil de trabalhar com ele, é granular também, mas se você quiser algo mais específico, você tem que partir para outras abstrações. A gente tem aí sistemas comerciais também. Por aqui você vai entender os fundamentos, depois você pode pular para essas soluções também, tá bom? Hardening básico, comentei sobre isso na aula anterior, que é o endurecimento de ferramentas, né? Existem aí entidades que disponibilizam documentos que auxiliam você a hardenizar, né? Endurecer ferramentas, né? Tornar ele mais seguro. Então, você entendendo aqui sobre o hardening básico, você já tem um meio caminho andado. Eu dei um exemplo disso aqui também nesse mesmo curso de servidores Linux na prática. Seguindo, aí você já começa a montar o seu projeto da semana, você pode criar um script de backup automatizado, que é basicamente ele serve efetuar uma cópia de um local para o outro. 3 linhas, 4 linhas, você já consegue fazer isso, tá bom? Então, nesse projeto você pode fazer a compactação de pastas usando o comando tar ou zip. Você pode salvar com timestamp, que é a hora exata do que foi feito. Então, ele fez um backup, ele armazena a hora daquilo, e isso é extremamente importante. Gerar o log disso com o timestamp, e você pode rodar, deve rodar via cron, que é o agendador de tarefas do Linux, tá certo? Vamos lá. Semana 3, aí você começa lá com a administração de sistemas, né? Então, gerenciar serviços, usuários, rede e automação. Então, perceba que ele já está agrupando os conhecimentos anteriores, tá bom? Então, você vai nos dias 15 e 16, como gerenciar usuários e grupos.
Para você que está começando como um administrador de sistemas auxiliar ou júnior, essa estrutura já vai estar pronta. Então, o que você vai fazer é, chegou um usuário novo, você precisa adicionar ele ao grupo do Samba, por exemplo, e ele tem um grupo específico, que é permissão específica, você vai executar alguns comandos e pronto. Mas você entendendo aqui essa estrutura, você pode criar o seu próprio ambiente. Então, basicamente, ele fica sob essa estrutura de diretórios que é o etc, né? Então, o PSWD, o Shadow e o Group, tá certo? Usuários, senhas e grupos, né? Senhas Shadow. Pode observar que quando você vai autenticar, você digita a senha e ele não aparece. Ela fica armazenada exatamente aqui nesse Shadow, tá bom? E criptografado. E aí também estruturar políticas de senhas, como por exemplo, o usuário ele deve alterar sua senha a cada 30 dias. O usuário ele tem que usar letras, números e caracteres, por exemplo, tá? Então, você pode criar políticas de senhas também. Não só pode, como deve, tá certo? Nos dias 17 e 18, você já vai começar a estudar sobre serviços de rede, né? Então, por exemplo, implementar o SSH, configurar o SSH, proteger e gerar chave pública. Falei sobre isso também no curso de servidores Linux na prática, para que você possa ter o acesso sem uso de senha e bloquear somente uma máquina para que ele faça esse acesso. Então, por exemplo, eu preciso acessar aqui o meu serviço web, eu só consigo fazer isso através do meu computador. Se eu for usar outro, eu não consigo, eu tenho que usar a senha, tá bom? Aí, configurar o NTP, que é o protocolo para ajustar a hora, né? E isso é extremamente importante, porque quando você for gerar os logs, os horários têm que estar devidamente em conformidade com os horários que está lá na sua rede, tá certo? Não faz sentido você executar uma resolução de problemas que aconteceu às 5 horas da tarde, mas no log ele pode aparecer a 1. Então você precisa aprender a configurar esse serviço também, tá bom? Configurar o hostname e o DNS, que é o nome da máquina e o nome dessa máquina na rede, tá certo? Seguindo adiante no dia 19, você vai começar a operar com armazenamento de discos. Quando você monta um servidor, ele tem vários discos, é muito interessante você criar um RAID, que é você basicamente pegar 2 discos e transformar em um, e isso é uma prática, né, uma política de segurança, digamos assim, né? E aí você usa essas ferramentas para poder listar os blocos, né, os discos e os seus blocos, e a partir disso você cria o ponto de montagem nessa estrutura que é o FSTab, né? Então você tem lá o disco principal e tem um disco de backup onde você criou um RAID, né? Você pegou 2 discos, transformou 2 discos e transformou em um. Porém, quando você reinicia, esse disco ele não carrega com o sistema. Então você tem que adicionar uma entrada nesse FSTab, tá bom? É interessante também, e todas as máquinas, todos os servidores que eu peguei para poder montar, eu fiz isso aqui, que foi criar esse RAID, né, para que o armazenamento fosse mais seguro. Se um disco falhar, o outro continua funcionando sem problemas. Basta você executar alguns comandos para que você possa fazer a substituição de um disco pelo outro. O LVM é o Logical Volume Management, acho que é isso, que é uma ferramenta para você gerenciar um volume. É um disco dentro do disco. Você tem lá um disco de 2 teras, porém eu vou usar somente 100 gigas. Então com a LVM você consegue fazer esse dimensionamento, expandir, né, diminuir e tal. É uma ferramenta fantástica também, interessante que você aprenda a trabalhar com ela também, tá certo? Vamos lá. Bom, falando em automação, ponto de partida para o CI e CD, por exemplo, criar os pipelines, né, tão falados aí, mas basicamente é isso aqui. Então, automação com o cron e o systemd. Então, timers, né, você ajustar ali as rotinas, né, periódicas, né, das tarefas que você vai executar, agendar essas tarefas, né, e aí você vai adicionar ela nessa ferramenta aqui, o cron, né, e criar os scripts de inicialização. Então, eu preciso de um script de backup, por exemplo, para executar a cada, sei lá, a cada 24 horas, 12 horas, né, de um determinado diretório. Então, você precisa criar esses scripts, adicionar no sistema de inicialização, adicionar a entrada lá no Chrome e fica tudo certo. Beleza? Projeto da semana, então você vai montar um servidor Linux funcional e eu vou falar sobre isso aqui no final. Então nesse servidor Linux, você vai ter lá um SSH implementado com segurança, você vai ter um firewall configurado apenas com os serviços que você precisa disponibilizar, você vai ter serviços ativos via systemd, né? Você precisa adicionar os serviços que precisa inicializar com o sistema, backups automatizados,
monitoramento de logs constantes, tá bom? Isso aqui é tudo manual, tá, pessoal? Existem ferramentas aí onde você consegue fazer tudo isso e só acompanhar. Mas é interessante que você entenda o que acontece por trás de tudo isso. Por isso que é bom você montar o seu ambiente de estudos, tá certo? Vamos lá. Seguindo aqui para a próxima semana, você já começa aqui com o DevOps /Cloud básico, né? Mais um projeto final. É só um ponto de partida, não significa que você vai atuar diretamente nessa área aqui. Eu, por exemplo, estou me especializando em engenharia de dados. Porém, isso aqui também faz parte dos estudos, tá certo? Você vai ter coisas de outras áreas correlatadas para adicionar o que você está propondo a fazer, tá certo? Mas fazendo isso aqui, você já tem ali um bom conhecimento para atuar nessas áreas, tá certo? Beleza. Então você vai entrar no mundo moderno da infraestrutura, né? Você vai sair daquela pilha LAMP, muito robusta, por sinal, que é onde começa tudo, e vai partir para outras infraestruturas com recursos, né, mais granulares, né, com mais controle, digamos, né? Então você começa aqui com a introdução aos containers, o Docker básico, onde você vai entender os conceitos de imagens, por exemplo, os conceitos de containers, conceitos de volumes e redes, né? Então você tem lá, imagina um navio, né? Esse navio ele tem vários containers e cada container é um serviço. E esse container se comunica com outros através de redes. E aí você tem um volume, que é basicamente um ponto de montagem, onde você se comunica com o container e com o sistema operacional. Basicamente isso aqui. Isso é básico, tá certo? E aí você já pode subir o seu primeiro serviço, como o próprio Nginx, o proxy reverso, ou o próprio Apache, que é o servidor de internet amplamente utilizado na internet. Nos dias 24 e 25, você já começa com o Git e versionamento, e sim, você precisa saber sobre Git, pelo menos o básico, entender os padrões de commits, como criar as branches para você ramificar o projeto e trabalhar nele, e como fazer aí os pushes, né, e os pulls, né, para você enviar suas atualizações para o repositório ou fazer o download dessas atualizações, tá certo? Aí você pode começar criando um repositório no GitHub básico e começar a trabalhar para poder entender. Seguindo mais adiante, no dia 26 e 27, você já entra na computação em nuvem, o Cloud Computing, né? Entender conceito de infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, serviço como serviço, né? E você pode criar as VMs gratuitas, porém, para isso você vai precisar de um cartão de crédito, tá certo? Então você tem lá AWS, Azure, GCP, Oracle, DigitalOcean e por aí vai. Você cria uma conta lá e começa a fazer a brincadeira. Tudo isso que tem lá é a mesma coisa que você ter o seu servidor aí rodando localmente. O que você vai precisar entender é como os serviços de cada um funcionam. É só isso, não tem segredo, tá bom? Então você pode fazer as brincadeiras lá com cuidado para não ativar algum serviço e depois você tomar um susto na fatura. Você tem os free tiers lá que são completamente gratuitos e você pode fazer uso desses ambientes, mas cuidado para não oferecer serviços para clientes desses serviços gratuitos, senão você pode ter dor de cabeça, tá bom? É apenas para estudos. Tá certo? Depois que você criar essas VMs, você faz o acesso via SSH e configura tudo, lembrando o uso das chaves, coisa que eu já ensinei lá no curso também, tá certo? E aí depois você entra na parte de observabilidade, né? Que é você monitorar os seus servidores. Então você instala o HTOP, que é para você monitorar serviços de maneira mais visual, né? E você tem as ferramentas DSStat, né? O DU e o DF, né? O Disk Usage e Disk Free. E o Journals CTL aí já um pouco mais avançado, tá certo? Já começa a avançar, mas como você já tem a base anterior, vai ficar fácil isso aqui. E aí, dia 29 e 30, você já tem o seu projeto final, né? Você pode montar um mini ambiente DevOps, né? Uma VM Linux na nuvem, Oracle, ou Azure, ou AWS, por aí vai. Rodar um Docker com algum serviço, configurar um firewall, né? E aí organizar os logs, executar alguns scripts, pegar o repositório Git para poder criar as documentações de tudo que você fez e um abraço. Coisa simples, não tem muito segredo. Aqui a proposta é você ter o primeiro contato. Para numa entrevista de emprego, para uma vaga de assistente ou júnior, ele saber que você tem uma base de conhecimento. Ele não vai testar conhecimentos avançados. Eu digo isso porque eu já fiz entrevistas com juninhos que estão entrando, tá certo? Você precisa entender dos fundamentos. Apenas isso tem uma boa base. De resto, você vai ter um pleno para poder ensinar você, vai ter um sênior para poder ensinar você
Ele sabe que você vai trabalhar aprendendo com tarefas básicas, mínimas, tá certo? Para que você possa ir subindo ali degraus. Então, no final de 30 dias, você vai ter um terminal Linux à sua disposição para você trabalhar, para você brincar, se desenvolver, vai entender os fundamentos e conceitos de redes, vai entender os fundamentos de Shell Script. Ah, pode ser Python? Pode, mas comece com Shell Script, tá bom? Como administrar um sistema Linux, né, os conceitos também de Docker e containers, os conceitos de Git. Git é a ferramenta de versionamento e o GitHub é o repositório onde você vai hospedar os seus projetos, tá bom? Uma nuvem básica e o essencial de segurança, né? Então você já tem um portfólio real aí com 4 projetos completos e eu vou deixar no final aqui também o link para você participar do meu grupo, eu vou deixar aqui na descrição também, beleza? Você tem esses 4 projetos aqui e mais um que é o que eu vou lhe mostrar agora aqui, dá uma olhadinha, vamos lá, peraí. Beleza, então, esse aqui é o curso de servidores Linux da prática. Curso ou série de vídeos, né? São 21 vídeos onde eu pego na sua mão, cara, você não sabe de nada, absolutamente nada, e você vai montar um ambiente de virtualização com um sistema operacional, uma aplicação web, vai aprender sobre gerenciamento de pacotes, gerenciamento de usuários, segurança da informação, segurança de aplicações, segurança de rede, tudo básico. Quando eu falo básico, não estou dizendo que é fácil. Tá certo? Vai aprender sobre banco de dados, sobre servidores web, tudo, tá tudo aqui, completamente de graça. Esse link ele vai estar aqui na descrição, basta você clicar e maratonar, não tem segredo nenhum. Todas as informações você vai encontrar na descrição de cada vídeo desse aqui, tá certo? E eu deixei aqui para você saber realmente, né, do que se trata, poder se situar aqui sobre o projeto. O repositório, o projeto no repositório. Lembra que eu falei aqui no vídeo sobre a questão de você documentar? É basicamente isso aqui. Então aqui tem todo o roteiro de tudo que foi feito, né, nesta série de vídeos, com com o plus de ainda você executar os exercícios. Né? Para cada módulo desse aqui você tem exercício para você exercitar mesmo, para você aprender. Eu não quero só compartilhar conceitos, tá bom? Os conteúdos são práticos, com muita didática, sem tecniquez, e ao final você pode vir e praticar mesmo, tá certo? Tem os desafios aqui. E eu chamo a atenção, cá no final, ó, você vai ter o material de apoio, tá certo? Um disco aqui virtual, né, no Drive, com todo o material da aula, os PDFs que eu usei para poder produzir essas aulas aqui. Tudo completamente de graça. E aí você ainda pode entrar em contato comigo no LinkedIn, clicando nesse link aqui, só diga que você veio desse projeto para eu saber. Você pode ir lá falar comigo, deixar uma sugestão, um agradecimento, fazer network. Pode ficar à vontade, sempre que possível eu vou responder. A única coisa que eu peço aqui, se você tiver uma conta aí no GitHub, é para você vir aqui, ó, e toda vez que eu publico, percebe-se que ele está crescendo. Então você vai lá e clica nesse Start, tá bom? Isso vai me ajudar muito nesse projeto aqui, é a única coisa que eu peço. Como também o GitHub ele vai começar a distribuir esse projeto dentro do Hub, né? Dentro do próprio GitHub. E isso é muito importante para nós. É a única coisa que eu peço aqui, tá certo, pessoal? Então, é certo que esse vídeo ele ficou um pouco longo, mas a proposta aqui é ajudar mesmo, tá bom? Espero que tenham gostado. Deixa um like aí maroto, pode falar aqui nos comentários também. Vou deixar todos os links na descrição, quase que eu esqueço de falar. A gente tem um grupo lá no Telegram para poder falar sobre esse projeto aqui e outros que virão, tá certo? Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência. Continuem sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são. Até a próxima e fui!